Nessa videoaula corrigiremos a atividade que abordou o conceito de equação polinomial, teorema fundamental da álgebra, teorema da decomposição, bem como a multiplicidade de uma raiz. A primeira questão: determine a quantidade de raízes complexas de cada equação. O item A, então, nós temos aí, apresenta-se uma equação e se trata de uma equação do quarto grau. Bem, o que nós sabemos? Pelo teorema da decomposição, se nós temos então uma equação do quarto grau, o teorema fundamental da álgebra me garante que ela possui 4 raízes complexas. Então aí no item A nós temos 4 raízes complexas. O item B nós temos uma equação aparentemente do terceiro grau, mas tome cuidado, o item B não está organizado como o item A. Então nosso primeiro trabalho tem que ser reescrever essa equação polinomial. Reescrevendo como? Fazendo a distributividade do x pelos valores que estão entre parênteses. Então você pega, repete o x ao cubo, x vezes 2 dá 2x, x vezes menos x ao quadrado dá menos x ao cubo. Quando você cancela x ao cubo com menos x ao cubo, você chega na equação polinomial 2x igual a 0. Então percebam que nem tudo que parece é. A equação polinomial parecia ter grau 3, quando nós desenvolvemos, a gente percebe que ela tem grau 1. Então, se ela tem grau 1, pelo teorema fundamental da álgebra, ela só possui uma raiz complexa. O item C traz, então, outra equação polinomial que precisa ser desenvolvida. Eu vou precisar inicialmente multiplicar o x que está fora do parêntese pelos valores que estão entre parênteses. Vamos lá, então, repetir aqui, vamos multiplicar. X vezes x dá x ao cubo, x vezes 5x dá 5x ao quadrado, x vezes menos 2 dá menos 2x igual a 0. Então a gente percebe que se trata de uma equação polinomial de grau 3, então o teorema fundamental da álgebra vai me garantir que ela tem 3 raízes complexas por ser de grau 3. O item D. Eu tenho uma outra equação polinomial que também precisa ser desenvolvida para eu poder chegar na forma normal da equação polinomial. Vamos desenvolver fazendo o produto distributivo. Eu vou pegar x ao quadrado vezes x ao cubo dá x à quinta, x ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x ao quadrado, 1 vezes x ao cubo dá x ao cubo e 1 vezes menos 2 dá menos 2, igual a 0. Vamos organizar. Então, nós temos a equação polinomial x à quinta mais x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 2 igual a 0. Bem, desse modo, então, nós temos a equação polinomial que ela é de grau 5. Como ela é de grau 5, nós sabemos que a quantidade de raízes complexas que uma equação polinomial possui é sempre igual ao seu grau. Então, se ela é de grau 5, ela possui 5 raízes complexas. O item E, então, nós temos um produto de 3 parcelas. Vamos ter que reescrever também a equação polinomial para poder encontrar a equação normal que eu quero. Como nós temos 3 parcelas, eu resolvo as duas primeiras, depois eu multiplico pela terceira. Vamos lá, então, pegando as duas primeiras. X vezes x mais 3. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes 3 dá 3x. Repetir a terceira parcela. Agora eu aplico a distributividade. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. 3x vezes x ao quadrado dá 3x ao cubo. 3x vezes menos 1 dá menos 3x, igual a 0. Organiza agora tudo, vai ficar x à quarta mais 3x ao cubo menos x ao quadrado menos 3x igual a 0. Desse modo, então, nós temos uma equação polinomial do quarto grau, e aí, então, o teorema fundamental da álgebra vai me garantir que ela possui 4 raízes complexas. A segunda questão: qual é o conjunto de solução da equação? No item A, nós temos a equação x menos 5 vezes x mais 3 vezes x menos 4 igual a 0. Bem, nós falamos do teorema da decomposição. Nós dissemos que toda a equação polinomial ela pode ser escrita como produto do AN, que é o coeficiente dominante, multiplicado por x menos cada raiz. Então, entre parênteses, nós temos as raízes
o conjunto de solução da equação polinomial. Desse modo, daí eu tenho o seguinte, ó, onde eu tenho x menos 5, eu concluo a partir daí que a raiz é 5, já que em cada uma dessas parcelas nós temos x menos cada raiz. Onde eu tenho x mais 3, a raiz é menos 3, que vai ficar x menos o menos 3 é x mais 3. E onde eu tenho x menos 4, a raiz é 4. Desse modo, então, as raízes dessa equação polinomial, elas são 5, menos 3 e 4. Ou seja, apenas observando a forma fatorada da equação polinomial, tem como a gente saber quem são as suas raízes. Bem, então o conjunto de solução, então, menos 3, 4 e 5. O item B traz, então, essa equação polinomial 2 vezes x mais 1/4 vezes x menos 7 igual a 0. O coeficiente dominante é o 2, não me interessa, a questão não pergunta isso, né? Mas então, a gente sabe pelo teorema da decomposição, eu posso decompor a equação em x menos cada raiz multiplicado, onde aí as raízes são α1 e α2. Então, onde eu tenho x mais 1/4, é porque a raiz é menos 1/4. Se lembrem, quando eu tenho mais, é porque a raiz é negativa, já que menos e menos é mais. E onde eu tenho x menos 7, é porque a raiz é 7. Desse modo, então, o conjunto de solução é formado pelos elementos menos 1/4 e 7 no item B. O item C eu tenho x multiplicado por 1 menos x ao cubo, multiplicado por x mais raiz quadrada de 6 ao quadrado, igual a 0. Pessoal, é preciso a gente fazer uma adequada aí na questão. Por quê? O teorema da decomposição, ele diz que é x menos cada raiz. E se vocês olharem, aí tem 1 menos x. O teorema da decomposição não se aplica com 1 menos x. É x menos a raiz. O x tem que vir antes. Como é que eu vou reescrever? Eu vou pegar aí no 1 menos x e vou colocar o menos em evidência. Que na verdade é menos 1, né? Colocando em evidência. Na hora que eu coloco o menos em evidência, pode olhar como o restante eu só repeti. Ficou menos 1, que multiplica x menos 1, agora eu inverti. Como eu coloquei o menos em evidência, eu posso inverter agora o x com 1. Isso é elevado ao cubo. Vamos aí aplicar a distributividade do expoente. Então vai ficar x multiplicado por menos 1 ao cubo, multiplicado por x menos 1 ao cubo, multiplicado por x mais raiz de 6 ao quadrado, igual a 0. Só organizei, né, agora, menos 1 ao cubo dá menos 1. Vou colocar esse menos 1 no começo, está aí bem organizadinho, agora eu já tenho. Bem, se eu tenho organizado desse jeito, vamos lembrar que esse x é, na verdade, x menos 0. Então você tem que a equação polinomial, ela tem o coeficiente dominante menos 1, multiplicado por x menos 0, multiplicado por x menos 1 ao cubo, multiplicado por x mais raiz quadrada de 6 ao quadrado. Bem, então pelo teorema da decomposição, entre cada parêntese, onde tem um x, nós vamos ter x menos cada raiz. Desse modo, então, o que nós temos? O α1, que é a primeira raiz, é 0, porque você tem x menos 0. O α2, que é a segunda raiz, é 1, porque nós temos no segundo parêntese x menos 1. E o α3, que é a terceira raiz, ele é menos raiz de 6, porque nós temos no terceiro parêntese x mais raiz de 6. E aí, claro, eu posso até aproveitar já. Observem que o 0 é uma raiz simples, porque o x menos 0 está elevado a 1. Observem que o 1 é raiz tripla, porque o expoente do x menos 1 é 3. E observemos que menos raiz de 6 é uma raiz dupla, porque no x mais raiz de 6 está elevado ao quadrado. A questão não perguntava a multiplicidade, mas se perguntasse eu poderia argumentar isso. Desse modo, então, o conjunto de solução vale, formado pelos elementos, né? Menos raiz de 6, 0 e 1. A terceira questão. Faça a decomposição de cada polinômio em relação às suas raízes. O item A, nós temos o polinômio p de x, um polinômio de grau 3, onde as raízes são menos 2, 1 e 4. Isso é o inverso do que a gente estava fazendo anteriormente. Anteriormente, nós tínhamos a forma decomposta e descobrir as raízes.
Agora nós temos as raízes, queremos a forma decomposta. Bem, basta que a gente observe as raízes que já foram dadas e observemos o coeficiente dominante, que no caso aí é o A3 igual a 1. Então, pelo teorema da decomposição, um polinômio de grau 3 ele pode ser escrito como P de x igual a 3 vezes x menos alfa 1 vezes x menos alfa 2 vezes x menos alfa 3. O A3 é o coeficiente dominante, que é 1. O alfa 1 é o menos 2, então ficou x menos o menos 2. O alfa 2 é 1 e o alfa 3 é 4. Vamos lembrar que menos e menos é mais. Esse 1 multiplicando já eu coloco se eu quiser, na verdade já eu vou tirar o 1. Desse modo, então, nós temos o polinômio na forma fatorada, x mais 2 vezes x menos 1 vezes x menos 4. O item B nós temos q de x igual a um polinômio de grau 4. E aí nós sabemos que as raízes são menos 1, 1 e 3. Bem, aí nós vamos ter que ter um trabalho inicial. Se eu tenho um polinômio de grau 4, ele tem 4 raízes. A questão me deu apenas 3. Na verdade, não é que a questão me deu apenas 3. Alguma dessas 3 raízes é raiz dupla. A questão não me diz quem é. O que nós vamos fazer? Nós vamos então descobrir primeiro qual dessas 3 raízes é a raiz dupla. Ou qual dessas 3 raízes é, na verdade, dá para a gente descobrir uma quarta raiz se por acaso for nenhuma dessas aí. Como é que descobre? Pelo dispositivo de Breuer-Ruffini. Então vamos lá. Pelo dispositivo de Breuer-Ruffini, vamos lembrar, eu vou baixando o grau do polinômio. Então vamos começar com a raiz menos 1. Está aqui ela. Coeficientes do q de x. O do x à quarta é 1. O do x ao cubo é menos 6. Do x ao quadrado é 8. Do x é 6. Termo independente, menos 9. Baixo 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, com menos 6 dá menos 7. Menos 1 vezes menos 7 dá 7, mais 8 dá 15. Menos 1 vezes 15 dá menos 15, mais o 6 dá menos 9. Menos 1 vezes menos 9 dá 9, menos 9 dá 0. Então nós temos aqui separado o resto 0. Claro, né? Se o resto não tivesse dado 0, eu teria errado meu cálculo. Porque como menos 1 é uma das raízes, esse polinômio ele é divisível, essa equação polinomial ela é divisível por x menos o menos 1. Então o resto teria que dar 0. Vamos aplicar de novo o dispositivo de Breuer-Ruffini, agora com a raiz 1. Então baixo o coeficiente 1, vamos lá de novo. 1 vezes 1 dá 1, menos 7 dá menos 6. 1 vezes menos 6 dá menos 6, mais 15 dá 9. 1 vezes 9 dá 9, menos 9 dá 0. Vamos separar então, está aqui o resto 0, e o motivo eu já acabei de falar agora há pouco. Esse resto tem que ser 0, porque o polinômio é divisível por x menos 1, já que 1 é uma das raízes. Bem, finalmente, a terceira raiz sendo 3, vamos então aplicar o dispositivo de Breuer-Ruffini agora para o 3. Então, baixo 1, 3 vezes 1 dá 3, menos 6 dá menos 3. 3 vezes menos 3 dá menos 9, mais 9 dá 0. Separa aqui, está aqui o resto. Bem, nós obtivemos então os coeficientes do quociente como sendo 1 e menos 3. Desse modo, a gente obtém um quociente que eu vou chamar de A de x igual a 1x menos 3, ou seja, o A de x é x menos 3. Se o quociente é A de x igual a x menos 3, calculando a raiz dele, x menos 3 igual a 0, a gente percebe que a raiz dele será x igual a 3. Ou seja, a raiz que tem multiplicidade 2 é a raiz 3, porque eu já tinha usado o 3 uma vez e eu encontrei a outra raiz 3 agora. Bem, se o 3 ele tem multiplicidade 2, então agora a gente pode aplicar o teorema da decomposição, lembrando que o A4 é 1, o coeficiente dominante. Então, pelo teorema da decomposição, eu vou ter A4 multiplicado por x menos alfa 1 vezes x menos alfa 2 vezes x menos alfa 3 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque o alfa 3 ele vai ser o 3. E o 3 ele tem multiplicidade 2. Por isso tem que ficar ao quadrado. O A4 é 1. X menos o alfa 1 é menos 1. Vezes x menos o alfa 2, que é 1.
vezes x menos o alfa 3, que é 3 ao quadrado. Menos e menos dá mais, só fiz isso nessa linha. 1 eu coloco se eu quiser. Então, nós temos que o Q de x ele será x mais 1 multiplicado por x menos 1 multiplicado por x menos 3 ao quadrado. Está aí, então, a forma fatorada, a decomposição do polinômio, né? Utilizando aí o teorema da decomposição. O item C, nós temos um polinômio de grau 3, onde nós sabemos que o 2 é uma de suas raízes. Bem, se o 2 é uma de suas raízes, eu preciso inicialmente descobrir quem são as outras. Para saber quem são as outras, tem que aplicar o dispositivo de Breuer-Ruffin de novo. Eu sei uma das raízes, então eu posso baixar de grau 3 para grau 2. Estando em grau 2, eu resolvo pela fórmula de Bhaskara e descubro as outras duas raízes. Já que o 2 é uma das raízes, coloquemos o 2 aqui. Coeficiente do x ao cubo é 1, do x ao quadrado é menos 8, do x é 20, termo independente é menos 16. Baixo 1, 2 vezes 1 dá 2, menos 8 dá menos 6, 2 vezes menos 6 dá menos 12, mais 20 dá 8, 2 vezes 8 dá 16, menos 16 dá 0. Separa aqui, está aqui os coeficientes do quociente e está aqui o resto zero. Então, a gente obteve um quociente, né, que eu vou chamar esse quociente de b de x, que ele é 1x ao quadrado menos 6x mais 8. Como eu coloco se eu quiser, então eu tenho que b de x é x ao quadrado menos 6x mais 8. Resolvendo essa equação do segundo grau, delta e Bhaskara, por exemplo, a gente encontra como raízes 2 e 4. Então, as outras duas raízes que estavam faltando são 2 e 4. Ou seja, o 2 ele é uma raiz de multiplicidade 2, né? Bem, desse modo, então, sabendo aí que o 2 é uma raiz dupla e o 4 é uma raiz simples, observando que o A3, o coeficiente dominante, é 1, pelo teorema da decomposição, o R de x será o A3 multiplicado pelo x menos α1 ao quadrado porque porque o 2, que é o α1, ele tem multiplicidade 2, isso multiplicado por x menos o α2, que é a outra raiz, que é 4. Bem, então vai ficar 1 multiplicado por x menos 2 ao quadrado, multiplicado por x menos 4. Esse 1 eu coloco se eu quiser, então R de x é x menos 2 ao quadrado vezes x menos 4. No item D, nós temos então o polinômio S de x igual a x à sexta menos x à quarta sobre 4. Como esse polinômio ele não me deu nenhuma raiz, a gente vai ter que descobrir as suas raízes na marra. E uma das maneiras de descobrir as suas raízes, que na verdade eu nem necessito, eu posso fatorar logo direto, é aplicando a fatoração. Por exemplo, ó, se eu tenho que o S de x é x à sexta menos x à quarta sobre 4, eu posso colocar o x à quarta em evidência. Então vai ficar x à quarta multiplicado entre parênteses por x ao quadrado menos 1 sobre 4. Bem, esse x ao quadrado menos 1 sobre 4, isso pode ser interpretado como uma diferença de quadrados. Isso pode ser interpretado como x ao quadrado menos 1 sobre 2 ao quadrado. Toda diferença de quadrados eu transformo no produto da soma pela diferença de dois termos. Então eu vou fatorar o x ao quadrado menos 1 quarto em x mais 1 meio vezes x menos 1 meio. Bem, desse modo, então, a gente já obteve aí a fatoração do polinômio. Dá até, inclusive, para a gente descobrir quem são as suas raízes. Esse x à quarta é equivalente a x menos 0 à quarta, o que quer dizer que o zero é uma raiz quarta. X mais 1 meio quer dizer que uma das raízes é menos 1 meio, e o x menos 1 meio quer dizer, então, que a outra raiz é 1 meio positivo. Então, as raízes são 0, menos 1 meio e mais 1 meio. Onde o 0 é raiz quarta, o menos 1 meio e o mais 1 meio são raízes simples. A quarta questão. Para cada equação, determine as raízes e suas respectivas multiplicidades. No item A, nós temos, então, a forma fatorada já da equação polinomial, né? Bem simples, é só comparar com o teorema da decomposição.
Então, observando a equação anterior, e aí comparando com o teorema da decomposição, a gente percebe que as raízes são o 1, que está no primeiro parêntese. Essa raiz 1 ela tem multiplicidade 2, porque tem o expoente 2. E a outra raiz é o menos 3, que está no segundo parêntese. Lembrem, já que nós temos mais 3, é porque é x menos o menos 3. Ela é uma raiz simples, porque, claro, o expoente é 1. Então, ela só se repete uma vez. O item B, nós temos aí a forma decomposta já. Então, novamente, comparando pelo teorema da decomposição, nós observamos que as raízes elas são, então, o 9, porque tem x menos 9 no primeiro parêntese. O 9 tem multiplicidade 8, porque o expoente é 8. A outra raiz é menos 5, por causa do x mais 5 no segundo parêntese. O menos 5 tem multiplicidade 2. E a última raiz é o menos 8, que tem multiplicidade 4, por causa do expoente 4. O item C traz também idêntico aos anteriores, já na forma fatorada. Então, comparando pelo teorema da decomposição, nós temos então que a primeira raiz é o 0. Esse x ao cubo é equivalente a x menos 0 ao cubo. Então, a raiz 0 ela tem multiplicidade 3. O x mais 6 à quinta é, na verdade, x menos o menos 6 à quinta. Então, a raiz menos 6 tem multiplicidade 5. E o x menos 4 à sétima quer dizer, então, que o 4 ele tem multiplicidade 7. O item D traz, então, essa forma quase pronta. Por que forma quase pronta? Porque no primeiro parêntese nós não temos o estilo x menos a raiz. O primeiro parêntese tem 2x mais 4. Então, vou ter que colocar esse 2 em evidência, né? Então, vamos inicialmente fatorar a equação, colocando o 2 em evidência no primeiro parêntese, como a gente pode perceber. Então, você vai distribuir o expoente 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, multiplicado por x mais 2 ao quadrado, multiplicado por x menos 7 à sexta. Ou seja, isso é 4 multiplicado por x mais 2 ao quadrado, vezes x menos 7 à sexta, igual a 0. Bem, o coeficiente dominante é o 4, está multiplicando, mas isso não me interessa. O que vai me interessar é o seguinte: de x mais 2 ao quadrado, a gente percebe então que uma das raízes é o menos 2, comparando aí pelo teorema da decomposição, e a raiz menos 2 ela tem multiplicidade 2. De x menos 7 à sexta, a gente percebe que a outra raiz é 7 e ela tem multiplicidade 6. No item E, nós temos já a forma fatorada, da forma como a gente deseja. Então, é só comparar pelo teorema da decomposição e perceber, então, que a primeira raiz é menos 3, porque no primeiro parêntese é x menos o menos 1/3, né? Eu falei menos 3. Não é menos 3, é menos 1/3. Bem, a raiz menos 1/3, ela tem multiplicidade 3 por causa do expoente. E a outra raiz é a raiz quadrada de 5, que está no outro parêntese, ela tem multiplicidade 4. A quinta questão: qual a multiplicidade da raiz? Bem, no item A nós queremos saber a multiplicidade da raiz 3 nessa equação do quinto grau. Dentre as diversas maneiras que tem de fazer, uma delas, até inclusive aplicando o dispositivo de Breuer-Ruffini, eu vou preferir fazer por fatoração. Essa sai mais fácil por fatoração. Como assim? Eu posso pegar, por exemplo, o x ao cubo, colocar em evidência. Na hora que eu coloco x ao cubo em evidência, entre parênteses vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 9. Porque você pega x à quinta dividido para x ao cubo dá x ao quadrado, menos 6x à quarta dividido para x ao cubo dá menos 6x, e 9x ao cubo dividido para x ao cubo dá mais 9. Agora, se vocês pensarem um pouco, esse x ao quadrado menos 6x mais 9, isso é um trinômio quadrado perfeito. Isso é x menos 3 ao quadrado. Pode testar aí como vocês vão perceber. Então, a gente percebe que eu já obtive a forma fatorada da equação polinomial. As raízes são 0 e 3. 0 por causa do x menos 0 ao cubo. A raiz 0 ela tem multiplicidade 3. E a raiz 3, que é o que a questão pergunta, ela tem multiplicidade 2, é uma raiz dupla, por causa do x menos 3 ao quadrado.
O item B, eu quero saber qual é a multiplicidade da raiz menos 2 nessa equação do terceiro grau. Bem, nessa equação, não dá para a gente fatorar como eu fatorei anterior. Então, eu vou ter que utilizar o dispositivo de Breuer-Ruffini. Utilizando o dispositivo de Breuer-Ruffini para o menos 2, lembrando que eu vou utilizar até eu obter um resto que não é zero, né? Porque enquanto eu estiver obtendo resto zero, é porque a raiz menos 2 ainda é raiz, ainda está na multiplicidade dela. Então, coloca aqui o menos 2. Coeficiente do x ao cubo é 1. Do x ao quadrado é 1. Do x é 12. Termo independente é 8. Baixo 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Mais 6 dá 4. Menos 2 vezes 4 dá 8. Negativo, né? Menos 8 mais 12 dá 4. Menos 2 vezes 4 dá 8. Negativo. Menos 8 mais 8 dá 0. Então, aqui nós já obtivemos a primeira multiplicidade 2 da raiz. Bem, vamos então, está aí um resto zero, né? Então, por isso que o 2 é raiz pelo menos uma vez já. Vamos testar a segunda vez. Baixa aqui o 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 4 dá 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 4 dá 0. Então, eu obtive de novo o resto zero. Ou seja, o menos 2 é raiz pela segunda vez já. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar a terceira vez. Colocando aqui o menos 2, ele vai ser a raiz a terceira vez se eu obtiver de novo o resto zero. Então, baixo 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 2 dá 0. Ou seja, eu obtive um terceiro resto zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, que o coeficiente do quociente é 1, ou seja, eu já fatorei, porque eu tenho aí um polinômio de grau 1 apenas. Então, nós temos que o menos 2 ele é raiz tripla. Por quê? Porque a divisão sucessiva por x menos o menos 2 deixou o resto 0, digo, 3 vezes. Então, você tem que o menos 2 é raiz tripla. O item C. Eu quero saber qual é a multiplicidade do zero nessa equação do oitavo grau. Essa é simples, dá para a gente fatorar. Por exemplo, dá para colocar o x à quinta em evidência. Ao colocar o x à quinta em evidência, então a gente obtém, entre parênteses, esses valores. Eu pego para saber o valor que está entre parênteses, divido. X ao oitavo dividido para x à quinta dá x ao cubo. Menos 3x à sétima dividido para x à quinta dá menos 3x ao quadrado. E 3x à sexta dividido para x à quinta dá 3x. Menos x à quinta dividido para x à quinta dá menos 1. Bem, já dá para a gente saber qual é a multiplicidade do zero, mas eu vou um pouquinho adiante. Esse valor que está entre parênteses, ele é equivalente a x menos 1 ao cubo. Pode testar como x menos 1 ao cubo vai dar x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, você fatora e obtém que a equação dada no item C ela é equivalente a x menos 0 à quinta vezes x menos 1 ao cubo igual a 0. Com isso, você percebe que a raiz 1 ela tem multiplicidade 3 e o que a questão perguntava, a raiz 0, ela tem multiplicidade 5, porque o expoente do x menos 0 é 5. Sexta questão. Se o conjunto solução da equação polinomial p de x igual a 0 é dado por menos 7, 0 e 4, em que o menos 7 é uma raiz de multiplicidade 2, o 0 é uma raiz simples, e o 4 é uma raiz de multiplicidade 3. Então, qual deve ser o grau do polinômio P? Questão bem simples, é só aplicar o teorema da decomposição ao contrário. Vamos considerar o α1 sendo menos 7, o α2 sendo 0, o α3 sendo 4, de respectivas multiplicidades 2, 1 e 3. Desse modo, então, pelo teorema da decomposição, nós vamos ter que o P de x ele é o coeficiente dominante AN multiplicado por x menos α1 ao quadrado, que a multiplicidade dele é 2, multiplicado por x menos α2 elevado a 1, porque sua multiplicidade é 1, multiplicado por x menos α3 ao cubo, porque a sua multiplicidade é 3.
Vamos então substituir os valores. Lembrando que o AN eu não preciso substituir, porque ele não vai interferir no grau do polinômio. O AN ele é um valor real, né, um número real. O que interfere no grau do polinômio é só os produtos envolvendo x. Então, substituir o α1 por menos 7, o α2 por 0 e o α3 por 4. Menos e menos dá mais, então nós temos que o P de x é a n, que multiplica x mais 7 ao quadrado, vezes x elevado a 1, vezes x mais 4 elevado a 3. Bem, nós temos então que esse expoente 1 eu coloco se eu quiser, então o P de x ele é x mais 7 ao quadrado, vezes x menos 4 ao cubo. Vamos recapitular. X mais 7 ao quadrado tem grau 2. X tem grau 1. X menos 4 ao cubo tem grau 3. Então, nós estamos multiplicando um grau 2 por um grau 1 por um grau 3. Nós sabemos que no produto de polinômio, você vai somar os graus. Então, quando você somar grau 2 mais grau 1 mais grau 3, ou seja, quando somar os expoentes, quando somar as multiplicidades, vamos dizer assim, você vai obter o polinômio P como sendo de grau 6. Desse modo, então, a gente finaliza essa nossa videoaula de correção, onde a gente falou sobre equações polinomiais, teorema fundamental da álgebra, teorema da decomposição e multiplicidade de raiz.